Graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz sejam com os irmãos. É prazeroso para mim e a minha família, parte dela aqui comigo nesta noite, a minha esposa Paula e a minha irmã Estela, compartilhar destes dias de festejos, de alegria, dos 67 anos da igreja aqui em Dracena. 67 anos. Por isso que eu queria intitular o pensamento desta noite com esse, digamos, esse título: 67 anos anunciando as marcas de Jesus. Eu bem sei que essa igreja é portadora das marcas de Jesus. Há 67 anos que ela as traz no seu corpo. Marcas que ficam indeléveis ao longo dos anos e que vão efetivamente assinalando a importância dessa igreja nesta cidade, nestes municípios, expandindo o amor de Deus, trazendo almas para a messe santa do Senhor. Também tenho muito prazer de rever meu colega, irmão, Silvanei, de cuja consagração eu acho que também participei um pouco de alguma maneira, não é? Fazem poucos anos, e ele continua jovem, e eu já vou envelhecendo. Ele não tem nenhum cabelinho branco, eu já não tenho nenhum cabelo de qualquer cor. Isso que nos difere bastante, mas eu fico muito feliz de rever o Silvanei. Meus amados, eu não sei se vocês observam um fenômeno da natureza humana que acontece no seio das famílias, especialmente dos casais. Se vocês observam e até concordam comigo, se não observaram ainda, eu vou chamar a atenção para isso. Já viram como os casais, ao passo que os dias vão correndo e eles vão envelhecendo juntos, já observaram que os casais têm a tendência de se parecerem fisicamente? Depois de alguns anos juntos, o marido fica parecendo fisicamente com a mulher. Tem a cara um do outro, para usar uma expressão um pouco mais grosseira. Não é assim? Fica difícil de desvencilhar depois. Graças a Deus. Não é? Mas à medida que os casais vão ficando mais idosos na sua convivência, eles vão se parecendo. Parece que assumindo a natureza do outro, o aspecto físico, algum milagre acontece aí. E eu diria que essas são marcas preciosas na vida conjugal. É por isso que eu quero pensar com os irmãos sobre as marcas que a igreja carrega sobre si. Abra você a sua Bíblia, se a tiver, e se você não a tem, leia aí com seu companheiro. Se você não tem um companheiro que tenha a Bíblia, peça alguém que ajude você e abra lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6. Paulo usa essa carta para
discorrer sobre o seu ministério, sua autoridade, vem falando sobre a lei, os efeitos da graça, a importância da lei, as obras do fruto do Espírito, as obras da carne, vem falando sobre assuntos que fazem parte da vida cristã. Depois de narrar suas experiências também, a parte delas, e suas experiências também narradas lá na segunda carta, especialmente aos Coríntios, no capítulo 6 de Gálatas, Paulo usa uma frase que eu gostaria que os irmãos lessem comigo, capítulo 6 de Gálatas, no verso 17. Acharam? Gálatas fica antes de Efésios. Gálatas 6, 17. Todos acharam? Vamos juntos, a uma só voz? Desde agora. Vamos repetir? Desde agora, ninguém me moleste. Algumas versões dizem ninguém me moleste, ninguém me inquiete, não é assim? Vamos unificar isso aí. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Podemos falar? Desde ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo. Eu tenho um filho, chamado Iber, é o mais velho, já com 50 anos, que ele é tão parecido fisicamente com o meu último filho, chamado Paulo Vitor, que é fruto da minha segunda esposa, porque Deus levou a primeira, chamada Raquel, a mãe do Iber Júnior, já levou há muitos anos, então Deus me deu a segunda esposa, Paula, e elas tiveram, a primeira esposa, um filho que levou o nome do pai, infelizmente para ele e a alegria para mim, Iber Júnior, mas ele é tão parecido nos atos, nas atitudes, na maneira de falar, na maneira de agir, de reagir, de conversar, de parar, com a perna um pouco assim meio virada, não sei como, com meu último filho, filho da minha segunda esposa, Paula, que está aqui comigo. Se identificam de maneira tão maravilhosa. Sim, são filhos do mesmo pai, pensará você, mas não são filhos da mesma mãe, não é? Tiveram uma diferença fundamental, mas eles se parecem tanto fisicamente. Interessante isso. Não é? Marcas que você hoje, industriais, nos apelos comerciais, marcas que as indústrias usam nas TVs, na mídia impressa, eletrônica, nos induzem a sermos consumidores ainda que não queiramos. Não é verdade? Às vezes a gente ouve tanta propaganda que acaba sendo induzido a fazer compras que nós não precisamos, não queremos e vamos gastando mais por causa do anúncio das marcas que as empresas colocam no vídeo e você fica ali, grudado. Aquele carro bonitinho, aquela roupa bonitinha, aquele tênis da marca. E eu hoje estava na casa do meu genro. E estava sentado numa rede de cor verde, porque eu gosto muito da cor verde, que eu dei para ele.
E eu amo a natureza, gosto muito da cor verde. E por outros motivos também, que não vem ao caso aqui, não é? Na cor verde do Malu ali, e deitado ali, eu estava olhando em cima de uma espécie de plataforma, perto da churrasqueira, acho que pelo menos uns 10 pares de tênis de variadas cores e marcas. E eu pensei, o meu genro e o meu neto são influenciados pelas marcas. Cada tênis bonitão, né? De marca diferente. Marcas são uma coisa séria. Marcas físicas, às vezes são hereditárias. Marcas industriais nos levam a ser consumistas. Mas e no sentido da fé? No sentido daquilo que Paulo está dizendo aqui. Ninguém me inquiete, ninguém me moleste, ninguém me preocupe, ninguém se incomode comigo, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Parece que Paulo se contrapõe, sabe, amados, com o que nós encontramos lá no livro de Levítico. Há uma instrução no Velho Testamento que diz exatamente assim: ninguém faça marcas no seu corpo. Aí em Levítico está escrito isso. Mas Paulo diz, trago no meu corpo marcas. Parece que Paulo esquece essa instrução veterotestamentária, não é? Ninguém faça marcas. Isso se encontra lá em Levítico. No capítulo 19. E Paulo então nos traz essa mensagem: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus amados, quais seriam as marcas que Paulo trazia no seu corpo? Na segunda carta, na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim, falando sobre determinadas marcas que ele possuía. Ele diz assim, ele fala sobre os sofrimentos por amor do Evangelho, então ele fala sobre os israelitas, os hebreus, e lá no verso 23 do capítulo 11, na sua segunda carta à igreja em Corinto, ele diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí ele cita as marcas que ele traz do seu corpo. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. O judeu, quando ia açoitar alguém, ele não dava 40 chibatadas, porque ele poderia errar. Pressupunha que tinha errado na contagem, então só batia 39 vezes. Não chegava a 40. Por isso que ele diz, quarentenas de açoites menos um. Quarentena. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Sofrimentos de Paulo. Marcas que ele trazia sobre si, físicas. Há 67 anos que a igreja de Iracema carrega sobre si as marcas de Jesus.
Significa dizer o quê? Em primeiro lugar, as marcas de Jesus trazem o seu DNA. A igreja possui as marcas de Cristo, deve trazer o DNA de Cristo no seu corpo espiritual. Efésios 1, nós lemos assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Paulo vem identificando em Cristo certas características das quais a igreja precisa se apropriar. E ser igual a ele. Nessa santidade, nessa vida irrepreensível, nesse aspecto do amor, naquilo que ele veio fazer neste mundo. A igreja precisa trazer o DNA, precisa mostrar o seu DNA igual ao de Cristo. Precisa ter um corpo assemelhado ao de Cristo. Nós vemos hoje, meus amados irmãos, eu uma vez escrevi uma reflexão em termos em forma de poesia, não sei escrever, mas aquilo explodiu no meu coração e eu escrevi, está guardado lá. Em que eu me perguntava se Jesus Cristo viesse a esse mundo hoje, meus amados. Pensem um pouquinho em Jesus. Se Jesus Cristo viesse hoje, como ele seria recebido neste mundo? Imaginemos Jesus em Roma. Né? Como hoje é difícil falar um pouco, né, sobre outras religiões, a gente quer respeitar e precisa respeitar. Jesus será que seria conduzido nos ombros por 6 cardeais ou arcebispos, levando aquele andor, com Jesus entronizado num trono de ouro, recebido na basílica, num trono de ouro, com coisas de ouro, com toda aquela vestal, toda aquela aparência de poder, de patrimônio, de riqueza. Jesus seria esse. Imagina Jesus no Vaticano, sendo conduzido em procissões, carregado nas costas. Imagina. Dá para imaginar um pouco a figura de Jesus? É um contrassenso você imaginar Jesus assim, não é? Fere o coração da gente. Não, Jesus não faria isso. Por quê? Ele não gostava das coisas boas? Claro que sim. Por que ele andava num burrinho muitas vezes? Porque não tinha um Cadillac, né, amados? Quem sabe tivesse um Citroën, não é? Ele andaria? Não é? Ou um carro como o meu, tão maravilhoso. Não é? Mas, meus amados, a igreja precisa ter esse corpo assemelhado de Jesus. Precisa mostrar o seu DNA, o DNA de Jesus no seu corpo. Sabem, eu li há vários anos um livro sobre um homem chamado Sadhu. Sadhu é um título
de uma casta um pouco superior lá na Índia. Ele fazia parte, era um sadhu Sundar Singh, o nome dele era Sundar Singh. Eu li um livro sobre a vida dele, que foi chamado de o apóstolo dos pés descalços. Esse homem caminhou pelo Himalaia, pelo Tibete, pregou, foi expulso de casa aos 15, 16, 17 anos, mais ou menos isso, porque havia se convertido, era indiano, fazia parte de uma casta lá, superior, e foi expulso, foi exonerado, perdeu a herança que tinha, então foi colocado para fora de casa, e foi para uma igreja estudar num colégio, numa igreja presbiteriana, se não me falha a memória, se transformou num apóstolo que andava pelo Tibete, pelo Himalaia, com os pés descalços, ferido, caiu uma vez num poço, meio a corpos putrefatos que eram jogados de criminosos dentro de um poço, creio que na Índia, e ele viveu uma vida terrível e desapareceu, nunca mais foi visto. Marcas dele foram encontradas, mas ele nunca foi achado. Sumiu. Certa vez Sundar Singh foi a Londres. Ele precisava da ajuda para o ministério que ele queria realizar. Procurou um empresário, bateu às portas da casa do empresário, e a doméstica que o atendeu perguntou: o senhor quem é? Meu nome é Sundar Singh. O senhor tem um cartãozinho de apresentação? O senhor tem o seu cartão com o seu nome impresso para eu levar para o meu patrão? E ele disse: não tenho. Meu nome é Sundar Singh. E a moça entrou lá e chamou o seu patrão e disse: olha, falou para o empresário, tem um rapaz, um senhor aí na frente, e ele falou o nome dele meio complicado. Cadê o cartão dele? Perguntou o patrão da moça, o empresário. Cadê o cartãozinho dele? Costume de mostrar o cartão para se identificar. Não, ele disse que não tem, ele não tem. Esse moço não tem cartão. Mas, disse a servidora, a moça, olha, se alguém parece Jesus, esse moço que está batendo parece. Ela nunca vira Jesus, mas viu o rosto de Sundar Singh, e sua mente funcionou rapidamente. E ela disse: se alguém parece Jesus, esse moço que está batendo aí, parece. Porque o sadhu, o Sundar Singh, carregava o DNA de Jesus. Não é? E assim que esta igreja que celebra 67 anos deve viver, deve conviver, deve continuar pregando, deve continuar atuante, mostrando essa identificação com o corpo de Jesus, no seu próprio corpo, com os sacrifícios, com os custos físicos até, esse ministério sacrossanto de anunciar o amor de Deus. Um homem chamado Pascal, que viveu há muitos séculos, ele se converteu, era um filósofo, ele era um homem muito inteligente, e ele disse, certa vez Pascal disse o seguinte sobre a igreja: a igreja é um corpo em sofrimento. A igreja de Cristo é um corpo em sofrimento. Amados, nós nos preocupamos hoje com muitas coisas na igreja, mas a igreja, segundo a definição de Pascal, lá é um corpo em sofrimento. E nós sabemos que a igreja tem esses sofrimentos, tem essas dificuldades. Paulo mesmo, na sua carta aos Colossenses, ele diz assim, quero ler para os irmãos, capítulo 1, verso 24, Paulo diz assim:
falando sobre o seu ministério: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, diz Paulo, o que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. E nessa identidade paulina, né, com o sofrimento da igreja, com a visão que ele tinha da igreja, a igreja precisa refletir esse DNA. Precisa ser assim. Ela não pode só querer passar para a sociedade uma imagem de sempre vencedora, está alheia a tudo, não está fazendo, não se importa com o sacrifício, com as mudanças, com nada, e se recolhe no seu interior, faz o seu culto e esquece do mundo, esquece das questões sociais, dos sofrimentos. Agora mesmo estávamos orando pelo mundo político, pelas necessidades do Brasil, do país, que passa por momentos preocupantes, por outros países no mundo. Nós precisamos nos envolver nisso, é nosso ministério fazer isso, porque nós temos o DNA de Jesus em nosso corpo. Somos uma igreja com o DNA. Nós nos assemelhamos a Ele, e Ele viveu essa vida, e assim devemos ser. Não acomodados, não contentes com as acomodações, com aquilo que Deus nos tem permitido receber dele mesmo, para a glória dele mesmo, mas também nos mexermos e usarmos essas coisas para a glória dele, para mudar o mundo, para enfrentar as trevas, para anunciar o amor de Deus. E isso custa sacrifício à igreja. É custoso à igreja. Não é fácil à igreja. Traz sofrimento muitas vezes à igreja. Então, as marcas de Jesus trazem o seu DNA. E nós precisamos nos identificar, ter esse corpo assemelhado, esse corpo em sofrimento. Mas, meus amados, em segundo lugar, as marcas de Jesus nos ensina este versículo que Paulo diz, identificam o senhorio sobre a igreja. As marcas de Jesus não só trazem o DNA dele, mas identificam o senhorio dele, Jesus, sobre a igreja. Verdade? As marcas de Jesus, gravem essas frases mais simples para vocês, identificam o senhorio de Jesus sobre a igreja. A igreja tem as marcas de Jesus, e essas marcas significam que ele as teve, e a igreja as tem. Que marcas são essas de Jesus? Os irmãos sabem. Aquela vida simples, aquela vida de pregação, aquela vida de testemunho, aquela vida de amor, aquela vida de milagres, aquela vida de renúncia, aquela vida de entrega, aquela vida de não ter aonde repousar a cabeça, aquela vida de não ter aonde dormir, aquela vida de chorar quando perdi um amigo travado ou colhido pela morte, como Lázaro, onde nós encontramos um dos menores versículos da Bíblia: Jesus chorou. Que lindo esse verso, não? Tão pequenininho, menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Quanta coisa profunda nesse verso. Assim? É essa verdade que nós precisamos. Eu sei dar testemunho dessas coisas na nossa vida. Eu me lembro de uma história, e eu me lembro que a irmã Eunice hoje pediu para eu contar uma história que fizesse ela sorrir, todo mundo sorrir. Eu gosto de fazer o povo sorrir, não é? E um soldado que era crente membro de uma igreja, e ele então foi servir o exército. Ele foi servir o exército, e o pastor, muito preocupado, homem de Deus, aquele jovenzinho, foi
no meio daquela soldadesca toda, aqueles montes de soldados, no corpo do exército. O pastor ficou preocupado, aquele jovem vai se misturar ali com aqueles soldados muitas vezes não são crentes, não é? E ele amava aquele jovem era filho de uma família muito boa, e ele procurou o jovem e disse: olha, eu quero orar com você, por você, porque você agora está servindo o exército, graças a Deus que o Senhor te colocou lá no exército, eu quero orar por você, querido. E o jovem disse: ah, pastor, que bom, então vamos orar. Eu estou preocupado com você, com o seu testemunho, porque eu sei que você vai dar um bom testemunho, porque você é crente, mas você está lá no meio daqueles soldados, aquela brincadeira, aquelas coisas, acaba esquecendo da sua fé, da sua vida, se misturando. E ele falou: pastor, mas eu estou orando também, mas o senhor quer orar? Então vamos orar. O pastor orou por eles, e depois o jovenzinho disse: pastor, eu quero que o senhor fique tranquilo, e eu quero dar para o senhor tranquilidade e paz. Eu não dou mau testemunho, nem vou dar mau testemunho de maneira nenhuma. E o pastor disse: amém. E o jovem disse: para evitar esse problema, eu nem falei para ninguém que sou crente. Às vezes é melhor ficar quieto mesmo, não é? Pastor, fechei a boca. Ninguém sabe que eu sou crente. Marcas de Jesus. Você precisa tê-las e precisa declará-las ao mundo em que você vive, no mundo. Mostrá-las ao mundo. Não só, se for necessário, através das palavras, mas através da sua vida. Da sua vida. Não é verdade? A igreja precisa trazer as marcas de Jesus. Ao completar 67 anos, ela precisa estar atenta às marcas que ela tem trazido no seu ministério. Os crentes, membros desta igreja, precisam estar atentos, sensíveis, como cantamos agora mesmo, que o Senhor nos torne sensíveis, não é? Ao falar de Deus, ao agir de Deus, para que as marcas de Jesus fiquem indeléveis, bem mostradas no nosso viver. Essas marcas que identificam o senhorio de Jesus sobre a igreja. Lá em João capítulo 13, verso 13, Jesus disse: vocês me chamam Senhor e Mestre, e é verdade, porque eu sou o vosso Senhor. Não é? Efésios também fala isso. Tantos textos da Bíblia que nos ensinam que o Senhor fala sobre esse efetivo senhorio dele sobre a igreja. Mas, em terceiro lugar, não só as marcas de Jesus identificam essa propriedade, esse senhorio de Jesus sobre a igreja. Não só essas marcas de Jesus em nós identificam o DNA dele em nós, mas essas marcas também, conforme Paulo reflete nelas aqui, significam esperança para a igreja. As marcas de Jesus são nada mais, nada menos do que esperança para a igreja. Lembram daquela oração de Paulo, aquela palavra, para simplificar um pouco? Ele diz assim, lá em Romanos, escrevendo a igreja em Roma, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o que Paulo diz: porque eu estou seguro, eu tenho certeza, do alto do seu
DNA assemelhado com Jesus, do alto do senhorio de Jesus sobre si mesmo. Paulo reflete e diz: eu estou seguro, tenho certeza de que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vale a pena ter as marcas de Cristo, meus amados, Igreja de Cristo. Não vale a pena misturar essas marcas com as marcas do mundo. Não vale a pena manchar as marcas de Cristo na vida da igreja com as marcas mundanas. Não vale a pena permitir que as marcas mundanas invadam o ambiente, o escopo, a finalidade, a razão de ser da vida da igreja. Não vale a pena misturar as marcas que a igreja precisa ter assemelhadas a Jesus com coisas do mundo. O mundo faz muitas coisas boas, mas uma coisa o mundo não consegue realizar de modo algum: a graça que Jesus derramou sobre nós. O mundo não consegue. Mas eu não quero cansar os irmãos, quero só lembrar que há 67 anos de vida, 67 anos trazendo sobre si as marcas de Cristo nesta igreja, não podem fazer a igreja se esquecer de que ela precisa ter esse DNA de Cristo na sua vida pragmática, na sua prática cristã, na sua prática de administração dos negócios, nos seus desejos, nos seus sonhos, na sua área de evangelização, nos seus relacionamentos. As marcas de Cristo precisam estar permeando essas coisinhas dentro da igreja, esses caminhos, relacionamentos, esses cantinhos, os escaninhos da igreja. Precisam. As marcas de Cristo precisam mostrar que a igreja tem um Senhor. As marcas de Cristo precisam significar para a igreja a esperança para ela. E as marcas de Cristo não só devem significar esperança, mas as marcas de Cristo, finalmente, meus amados, que Paulo diz aqui: ninguém me inquiete, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas de Cristo que a igreja precisa ter, elas devem mostrar, manifestar. Gravem isso. As marcas de Jesus necessariamente precisam mostrar, precisam refletir a origem dela, igreja, nele, Jesus. As marcas da igreja, de Cristo na igreja, precisam mostrar a origem dela nele. Precisam mostrar a semelhança dela com ele. As marcas de Cristo precisam mostrar não só a origem dela nele, não só a semelhança dela com ele, mas essa esperança dela nele. Amém?
as marcas de Cristo precisam manifestar. O imperador Napoleão, encerrando já, o imperador Napoleão, certa vez foi passar em revista parte das suas tropas, e ele então, passando em frente àqueles soldados perfilados, chegou diante de um soldado perfilado, já de certa idade, mas, coitado, um rosto cansado, estava ali perfilado diante do Napoleão Bonaparte. E Napoleão, talvez com a sua mãozinha assim, olhando com seu chapéu, encarou aquele moço, olhou bem nele e falou: Senhor, o imperador Napoleão disse àquele soldado: Senhor, que tremenda cicatriz é essa na sua testa? Que corte horrível esse? E o moço disse: Majestade, esse corte profundo eu o adquiri batalhando no exército de Vossa Excelência em tal lugar. E Napoleão continuou ali perfilado em frente ao homem, e olhando para ele fixamente: mas o senhor tem o lábio partido, completamente cortado, o que foi isso, senhor? E ele disse: Majestade, esse meu problema, meu lábio partido, foi resultado da batalha no exército de Vossa Excelência em tal lugar. E Napoleão foi ficando admirado. Foi ele mesmo, Napoleão, se perfilando mais e mais diante daquele homem. E disse: mas por que o senhor tem o pescoço tão marcado por coisas horríveis? Majestade, essas marcas eu as adquiri lutando no exército de Vossa Majestade em tal lugar. E ele disse: soldado, Napoleão disse: porque o senhor tem o braço completamente torto, falta nas suas mãos parte dos seus dedos. Majestade, essas faltas que eu tenho nos meus membros são consequência da luta no exército de Vossa Senhoria em tal lugar. Napoleão olhou para ele e estava dizendo: soldado, onde você adquiriu? Soldado, onde você adquiriu isso? Napoleão olhou para ele e disse: oficial, onde você adquiriu essa marca que você traz no seu ombro, que o faz tão torto desse jeito? Já o chamou de oficial. Não é mais soldado, é oficial. Aquelas marcas que Napoleão foi constatando naquele soldado seu, foram produzindo promoção, não é? E no fim daquela inquisição, Napoleão disse: oficial. Imagine Deus, imagine o Pai, imagine Jesus, imagine o nosso Pai Celestial olhando para você e perguntando: que marcas são essas que você conduz no seu corpo? São as marcas da minha fé no Senhor. Você as tem? Você as possui? Você se orgulha delas? Você honra e glorifica o nome do Senhor e exalta, porque você carrega as marcas de Cristo no seu corpo? Você é possuidor das marcas de Jesus no seu corpo? Curve a sua cabeça.
Pai Santo, torna santo o seu povo, teu povo, como tu és santo. Não só santifica a vida do teu povo, mas que as marcas de Cristo estejam indelevelmente impressas nas nossas vidas e na nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Agradecer a Deus por todas as reflexões que foram colocadas diante de nós. Agradecer porque sabemos que o Espírito Santo tem tocado profundamente, porque nada é mais importante para nós do que cumprir a missão que nós temos, né? E a missão é de adorar ao Senhor, adorar, adorar, adorar. E a adoração é servir, e a adoração é glorificar o nome do Senhor. E como é bom poder também terminar, né? Acho que a primeira conferência que eu participei aqui na igreja como pastor, 26 anos, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. É assim que a igreja precisa se conduzir, cada um de nós, nossa vida. E como o pastor mesmo terminou sua mensagem, nosso regozijo é no céu. Nossa alegria é quando o Senhor disser, servo bom e fiel, né? E nós não somos bons nem fiéis, mas pelo poder do Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé? Pastor Silvanei vai encerrar para nós com oração, depois o Daniel termina, certo? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor, por essa igreja. Ó Deus, pela comunhão dos santos reunidos aqui essa noite. Que a tua graça, Senhor, seja sobre nós. Ó Deus, que possamos incansavelmente, Senhor, ao decorrer dessa semana e sempre, anunciar as boas novas do teu evangelho. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, por esse culto, por esse momento, em nome de Jesus. Amém? Então vocês podem se assentar. E hoje é um dia especial. Então nós queremos que vocês fiquem um pouquinho mais conosco ali no fundo, tá bom? Então após o cântico nós estamos agradecendo a Deus, mas mais uns minutinhos para estarmos juntos ali no fundo, tá bom? Mais um pouco. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio a seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei.
Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, hosana nas alturas, hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só surgia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam lá entrar na mão feliz. Jerusalém, que nunca